Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. E lembre-se lá da aula anterior, quando nós estudamos a configuração Darlington, né? Que permite para a gente ali, obter um elevado ganho decorrente utilizando lá os transistores bipolares de junção. Tá, pessoal? Nessa aula nós vamos estudar a configuração Ziclay, que embora tenha como objetivo obter um elevado ganho decorrente também, apresentam características um pouco diferentes aí do par Darlington. Por questão comparativa, né, seria interessante que você já tenha assistido a aula sobre a configuração Darlington, ou já conheça essa configuração, tá? Caso você não conheça, o link para a aula EA47, que trata sobre a configuração Darlington, está na descrição desse vídeo, né? Então, nós temos essa configuração aí na figura 1 representada, enquanto na figura 2 nós temos a configuração Ziclay, que também é conhecida como par realimentado, ou ainda Darlington complementar, dependendo da referência que você estiver utilizando. Tá? Mas aqui eu vou tratar ela como configuração Ziclay. Então, de início, pessoal, nós temos aí que, ao invés de usar dois transistores do mesmo tipo, na configuração Ziclay, nós utilizamos um transistor NPN e um outro PNP. Mas observe aí que a indicação do coletor e do emissor da configuração Ziclay, ela é diferente dos terminais do transistor Q2. Isso porque a indicação de coletor e de emissor da configuração, ela está atrelada à função das conexões da configuração e não ao do dispositivo conectado. Então, uma coisa é o terminal emissor do transistor, outra coisa é a função dele no arranjo como um todo. Então, quanto ao ganho decorrente, assim como na configuração Darlington, né, ela é aproximadamente o produto de correntes dos dois transistores, né? Então, uma vantagem importante dessa configuração está quanto à queda de tensão entre base e emissor da configuração. Então, note que o emissor de Q1 ele é conectado diretamente ao emissor da configuração, ou seja, a tensão base emissor da configuração é de apenas 0,7 volts, e não 1,4 volts, como é no caso lá da configuração Darlington, né? Com relação à tensão de saturação, né, entre coletor e emissor, ela também é relativamente mais elevada quando comparado com o transistor único, né? Pois o transistor de saída ele também não vai saturar completamente, mas sim, né, apresenta o mesmo valor da tensão VBE dele. E assim como na configuração Darlington, né, também é comum utilizar um resistor entre o emissor e a base do transistor de saída, né, com o objetivo de descarregar a capacitância entre esses terminais, possibilitando maior frequência de operação. Mas vale lembrar que pequenos valores de resistência reduz a corrente na base do transistor, né? Porque nós temos aí mais um caminho para fluir a corrente aplicada, e valores grandes aí para essa resistência faz esse resistor perder o seu propósito, né? Então, normalmente, esses resistores estão aí entre algumas centenas de ohms ou até alguns poucos quilo-ohms, né? Outra vantagem interessante dessa configuração é que, como nós não temos duas junções base-emissor sequenciais, teremos uma menor capacitância parasita para a configuração Ziclay com relação à configuração Darlington, tá? E assim como nós vimos, né, para a configuração Darlington, temos também arranjo complementar para a configuração Ziclay, conforme mostra a figura 3, sempre compondo o arranjo com transistores de tipos diferentes, né? Um NPN e outro PNP. Bom, pessoal, então vamos para a bancada ver na prática, né, o comportamento aí da configuração Ziclay e comparar com a configuração Darlington com relação ali à frequência de comutação. Tá? Então, aproveitando, se esse vídeo está contribuindo aí com os seus estudos, né, deixe seu like, verifique a sua inscrição no canal e também, né, ative as notificações, né, para ser avisado sobre as próximas aulas. E fica também o convite para você se tornar membro do clube do canal, né, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de estar contribuindo, né, com a manutenção do lab. E fique à vontade, então, para deixar críticas, né, dúvidas ou sugestões na área de comentários, ok? Vamos lá. A figura 4 mostra a configuração Darlington que nós vimos na parte experimental da aula EA48.
né? Então, para mais informações, reforçando aí, o link dessa aula está na descrição desse vídeo. Mas, de qualquer forma, né, pessoal, a configuração Zcly, ela também vai acionar a mesma carga que foi utilizada para a configuração Darlington, tá? Um resistor de 5 ohms com o mesmo tipo de tensão ali da fonte, 10 volts. E o sinal de entrada, né, que é uma onda quadrada de 0 a 5 volts, pois nós queremos realizar o teste de chaveamento, ou seja, comutando entre o corte e a saturação. O transistor de saída ele é o tipo 32C, que conduz então até 3 amperes. Né? Ele suporta uma tensão até 100 volts e basicamente, pessoal, esse transistor é do tipo PNP, ele é complementar ao tipo 31 que nós vimos lá na aula EA48, né? Então tentando manter as características bastante próximas. A tensão de saturação desse transistor também é 1,2 volts, né? E embora, como nós sabemos, o transistor de saída não vai saturar, né? Mas vamos considerar esse valor, uma vez que a tensão base emissor dos transistores é menor do que a tensão de saturação aí desse transistor de potência. Então, na saturação, vamos considerar a tensão VCE igual a 1,2 volts. Ou seja, descontando lá dos 10 volts aplicados pela fonte, 1,2 volts entre coletor e emissor durante a saturação, a tensão máxima na carga será de 8,8 volts. Então, a corrente máxima na carga será de 1,76 ampere. O ganho de corrente desse transistor, no mínimo, é 10, né? O parâmetro beta. E é esse valor que será considerado, sempre aí, para chaveamento, o pior caso, para o transistor BJT, né? Ou seja, para uma corrente de 1,76 ampere no coletor, eu vou precisar de 176 mA na base de Q2. O transistor Q1, que é o transistor driver, ele vai ser o BC337, né, que suporta até 800 mA e uma tensão ali coletor-emissor de 40 volts. Então, considerando que o ganho desse transistor é tranquilamente aí igual a 100, a corrente na base desse transistor deverá ser de no mínimo aí 1,76 mA. Então, observe que esses parâmetros são iguais lá ao que nós vimos para a configuração Darlington na aula EA48, tá? Agora, como a tensão que levará o transistor à saturação é de 5 volts ali na entrada do arranjo, aqui nós temos que a configuração Zcly, né? Ela tem a queda de tensão de apenas uma vez o valor de VBE, ou seja, 0,7 volts. Então, a resistência na base de Q1 será de no máximo aí 2,443 kΩ. Aqui está uma diferença de valor calculado com relação à configuração Darlington para a mesma carga, né? Então eu vou utilizar um resistor de valor comercial aí de 2,2 kΩ. Com isso, né, eu garanto que a corrente na base seja mais do que o mínimo necessário para levar aí o próximo da saturação, o transistor Q2. Então agora que nós temos aí o circuito dimensionado, vamos para a bancada fazer o teste. Bom, pessoal, aqui está então o arranjo do nosso par Zcly, né, a configuração que nós estamos estudando nessa aula, composto aqui por um BC337, né, e o TIP 32C. E nós temos também aqui o resistor de 2,2 kΩ que vai receber o sinal do gerador de funções do osciloscópio, tá, pessoal? Para quem viu a aula anterior, o arranjo é bastante similar, né? Porque o que mudou é só a configuração do par ali mesmo de transistores, né? Nós temos aqui ó, o arranjo que nós utilizamos na aula passada, né? Que foi o Darlington. E aqui agora nós estamos tratando do Zcly. Então o resistor da base ele tem um valor ohmico ali um pouquinho maior do que o usado lá na aula anterior, devido à menor queda de tensão base emissor total do arranjo, né? Lembrando que no par Darlington aqui nós temos a queda de tensão duas vezes aqui, né? Base emissor, ou seja, uma queda de tensão de 1,4 volts, e aqui na Zcly apenas 0,7 volts. Então eu preciso de um resistor um pouco maior, já que a queda de tensão ali é menor. De qualquer forma, né, pessoal, nós temos aqui o canal 1 fazendo a medição da tensão de entrada, né, que vai ali receber os pulsos
de 0 a 5 volts numa frequência de 1 kHz, já configurado aqui no osciloscópio, né, que tem ali a saída do gerador de sinais também, tá? E o canal 2, que estará medindo a tensão na carga aqui, né, que são 3 resistores de 15 ohms em paralelo, né, que é equivalente aí a 5 ohms, alimentados por uma fonte de tensão de 10 volts. E para medir a tensão na carga, eu estou utilizando novamente aqui, né, assim como feito na aula anterior, a sonda diferencial, tá, pessoal? Bom, então, para quem quiser um pouco mais de detalhes aí sobre a sonda diferencial, basta se tornar membro, né, do clube do canal, onde lá no curso de desenvolvimento de desenhos de placas de circuito impresso, utilizando a plataforma Easy IDE Pro, eu mostrei em detalhes, né, sobre isso. Inclusive, tem também uma playlist dedicada ao projeto do encapsulamento aqui, né, pessoal? Aqui, no caso, eu fiz impressora 3D, né, mas o modelo 3D dessa cápsula também é feito na mesma plataforma ali, Easy IDE Pro, tá? Então, tem interesse sobre isso, né? É um conteúdo exclusivo para membros do canal, né? Então, torne-se membro e acesse esse conteúdo. E por que eu estou utilizando, né, a sonda diferencial? Porque a carga, mais uma vez, não está conectado à referência de medição, que é o GND, né? Então, observe que o sinal aplicado pelo gerador de funções, e assim como o canal 1, né, está medindo em relação ao GND, essa parte aqui de baixo do protoboard, né? E a carga, né, ela está conectada num ponto flutuante, né, e não está conectada ao GND. É lógico que quando o transistor satura, o ponto do coletor do arranjo ou o emissor aqui do TIP 32 aqui, ele se aproxima bastante ao potencial de referência, mas não é exatamente o mesmo potencial, né? Que o arranjo ele não satura plenamente, conforme nós vimos há pouco. E por isso, né, por estar num ponto flutuante, eu preciso de uma medição diferencial, uma vez que esse osciloscópio não tem ali canais isolados, né? Todos os canais, inclusive o gerador de funções, possuem a mesma referência, tá? Por isso estou utilizando, então, a sonda diferencial. Bom, então vamos iniciar o teste, né, pessoal? Eu vou pegar e habilitar a saída da fonte, né? Temos 10 volts aplicados e agora vamos habilitar a saída do gerador de funções, tá? E aí está, pessoal. Nós temos então em amarelo, no canal 1 ali, o sinal aplicado pelo gerador de funções, né? Frequência de 1 kHz e a tensão com amplitude ali de 5 volts. E no canal 2, pessoal, do osciloscópio, nós temos uma tensão de amplitude de 8,6 volts, né? Que é esperado, uma vez que a fonte aplica aqui 10 volts, né? Nós temos a queda de tensão coletor-emissor aí do arranjo Ziclar, e conforme nós vimos, né, ele não vai saturar totalmente. E lembrando, né, que lá no datasheet do TIP 32 nós vimos que a tensão de saturação dele, né, é de 1,2 volts. E se ele não chega à saturação, então a tensão coletor-emissor do arranjo tende a ser um pouco maior ainda que 1,2 volts. Na prática, aproximadamente aqui 1,4, né, já que de 10 volts temos 8,6 volts de tensão máxima no resistor. A corrente, né, pessoal, esperada era de 1,76 ampere. Aqui nós temos 0,87, tá? 0,87 é o valor médio. Como o arranjo está saturado 50% do tempo, tá, pessoal? Eu vou até aproximar aqui a câmera para dar mais detalhes para vocês. Então, 0,87 amperes lá na fonte significa o dobro de tensão instantânea quando a chave está saturada, né? O que daria ali 1,74 amperes, né? E o interessante é que eu consigo, então, ter ali 1,74 amperes lá na carga, né, no resistor, mas consumindo uma corrente muito menor na base do transistor BC337, né? Uma vez que o ganho do arranjo é no mínimo aí 1000 tranquilamente, né? A frequência de chaveamento aqui do arranjo, né, transitando entre corte e saturação em 1 kHz, está respondendo igual nós vimos lá para o par Darlington, né? E agora vamos aumentar para 50 kHz, assim como nós fizemos lá para o par Darlington, né? Vamos ver aqui no arranjo Zicline.
Ok. E agora eu queria que vocês observassem aí o tempo que a chave demora para entrar em corte, né? Porque para a saturação, né, quando é aplicado o pulso positivo de 5 volts, a corrente lá na carga ela sobe rapidamente, né? Então ela vai ali de zero para o valor máximo representado aí pela tensão na carga de forma muito rápida. A questão é para desligar a chave, né? E observe que nós temos aqui a tensão indo de 5 para zero, né, na base do transistor, de entrada, ali, né, o 337, e a tensão de saturação para corte, ou seja, a corrente indo do valor máximo para zero, ela demora um pouquinho, né? Mas eu vou colocar um trecho aí do vídeo lá do par Darlington e observe a diferença que a gente tem aí para o transistor entrar em corte, né? Embora também demore um pouco, né? E sempre vai ter um tempo de o fall time ali, né? O tempo de descida do transistor BJT, ele é considerável, né? Devido às capacitâncias parasitas aí, né? E nós temos também o tempo de vida das cargas presentes aí entre as junções para se organizarem, né? E definir o corte plenamente, maior do que a organização para entrar em saturação, né? Mas observe que no par Zicline, né, esse tempo de descida ele é menor do que o tempo de descida para o par Darlington, né? Isso é importante e interessante, né, uma vez que nós estamos utilizando o chip 32, que é o par complementar, né, do chip 31 que nós vimos lá no Darlington, né? Aqui no caso é um PNP, o chip 32C, e lá nós utilizamos o chip 31C, que é um NPN. Já o transistor Q1, né, nos dois casos foi um BC337. Então, bem interessante aí, vendo que o Power Ziclar teve um tempo de descida menor, né, o que torna ele mais eficiente para chaveamento. E aí está então, né, o teste prático, né, da configuração Ziclar. Espero que vocês tenham entendido aí a boa característica aí de poder acionar uma carga de elevada corrente em relação à corrente da base, né, que é um valor muito pequeno. Então, com menos de 2 mA na base do transistor de entrada, foi possível acionar ali quase 2 amperes na corrente do coletor aí do arranjo Zicline. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Caso positivo, deixe seu like, né? Verifique a sua inscrição no canal e também ative as notificações, né? Para ser avisado sobre as próximas aulas, né? E, né, fica o convite para você se tornar membro do clube do canal, onde lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de estar contribuindo aí com a manutenção do Lab. Fique à vontade para deixar, né, críticas, dúvidas ou sugestões aí na área de comentários. Forte abraço e até logo!